Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à Prosa de Palhaço. Hoje eu vou conversar com o Ronaldo Aguiar, o palhaço Charlito dos Doutores da Alegria e de outros lugares também. Meu nome é Tiago Abad, eu sou um dos facilitadores da Ducovox e sou o coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria. E a Prosa de Palhaço está prestes de encerrar desse ano, não sei se o ano que vem continuo. Se bem que eu já falei que ia encerrar em setembro e estou aqui até agora, né? E vai até novembro no mínimo. Mas uma hora vai encerrar. Boa noite, gente. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Cris. Boa noite, Michel. Eu vou esperar o Ronaldo entrar aqui para chamar ele. E bom, por que vai acabar? Porque putz, começa o fim do ano, começa uma loucura, né? E nos cirurgiões a gente ainda não está indo para o hospital e pelo jeito não vamos voltar nesse ano. Boa noite, querida. Já vou aproveitar para fazer um convite para você que atua em hospitais ou em qualquer projeto ligado à saúde. Vai ter um encontro do Palhaços em Rede dias 7 e 8 de novembro. Vai ser online pelo Zoom, não, pelo Zoom não, por outras plataformas também, enfim, vai ter um monte de coisa, um evento que vai ter uma programação incrível. Então, aparece, se inscreva para a gente discutir, inclusive o futuro da profissão, em que pé que estamos. O Ronaldo está entrando aqui. E também às quartas-feiras aqui no Cirurgiões a gente faz o Informalhaço News, que é um jornal onde só tem boas notícias. Boa noite, querido. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, estamos aqui, né? Trabalhando, Aqui, conversando, criando processos nesse ó, caminho. aqui em Limeira tá chovendo, um dos eventos raros na cidade, então tem que aproveitar cada gota. Aqui em São Paulo também tá chovendo. É bom também dar uma refrescada, tá É quente, né? bom. Então tem uma mudança aí de clima o tempo todo, fica frio, faz calor, uma loucura. Ai, Gabriela Argento acabou de escrever aí, irmão, uma palhaça incrível, trabalhou no Cirque du Soleil. É Sim, a fantástica Gabi é essa incrível. aluna. Ronaldo, primeiro eu vou te agradecer, obrigado por você ter topado da gente ter essa prosa, fico muito feliz, você é um dos caras também que eu admiro. Já Nossa, assisti alguns espetáculos seus, a gente já fez coisa junto também no passado. Foi, sim. para mim é uma honra. Nossa, para mim é uma alegria, sabe, poder parar, conseguir trocar um pouco, conversar, porque o que a gente está vivendo hoje, a gente já está numa transição, né? Tem uma flexibilização, tem uma galera que já está começando a produzir, tem alguns amigos meus que estão fazendo alguns espetáculos já na rua, tem uma galera que ainda está em casa, então a gente está nessa dualidade, assim, diferente do início que Exato. estava todo mundo em casa, não. Para mim é um prazer imenso estar aqui conversando Que hoje. ótimo. Obrigado. Eu queria que você contasse para a gente claro, como é que você chegou no palhaço, mas antes disso, você já era da arte? Como é que foi o início da carreira? Da onde você veio? Porque você tem um sotaque, né? De Ah, outro lugar, apesar de você estar em São Paulo. eu moro em São Paulo há 12 anos, mas eu sou pernambucano. Na verdade, eu sempre quis mesmo é ser bailarino. A minha vida sempre foi pensar a dança, pensar o corpo, acho que desde os 6 anos de idade. Mas demorou um pouco a arte a chegar na minha vida, porque é isso, né? Estrutura familiar. Você tem um pai que é militar, você tem um irmão mais velho que é militar, e aí vem um filho que quer ser bailarino. Isso não existe, né? Vai contra a todo, a tudo. Então, eu comecei como atleta, fui ser atleta de 400 metros com barreira e dança popular, porque aí, como eu sou pernambucano, a dança popular, a cultura popular é muito próximo, né? Você não é uma coisa, porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, a cultura vem para São Paulo. Em Recife, a cultura brota de Recife, né? Você tem o coco, o maracatu, o frevo, o cavalo marinho, o caboclinho. Então, são várias linhas que você
que mora em Recife está muito próximo, isso faz parte da sua vida. Então, eu comecei como dança popular, teatro de rua, e aí até um dia que eu decidi fazer dança, mas aí eu fui atrás, assim, fui trabalhar descarregando o caminhão para pagar o curso de balé. Foi bem nesse lugar. Então a arte começou pela dança. O circo foi um convite da Escola Pernambucana de Circo para dar aula de dança popular lá. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo circo. Eu digo, acabou minha vida de bailarino, né? Eu tinha estudado 7 anos para ser bailarino, já dançava em algumas companhias, mas aí o circo tomou conta, virei acrobata, aéreo principalmente, e o palhaço veio por último. O palhaço, na verdade, foi um Você, grande conflito. você começou a dançar com quantos anos você tinha quando você Ah, começou a eu fazer comecei a dança? dançar com 17 anos, por aí. Assim, já Uhum. dançava desde criança, né? Essa coisa do frevo, brincar. Mas profissionalmente eu comecei com 18, que foram os grupos de rua ainda. Mas grupos ainda semiprofissionais. A vida profissional começou depois dos 21, 22 anos. Aí foi E começou a aí, vida. foi aí que você foi pro circo, com 21 anos? Foi. Foi aí que eu fui para o circo. Aí, como eu fui atleta, essa coisa de ter sido atleta, atleta a gente não tem muito meio termo, né? Você vai em frente e você não olha para trás. É o foco, né? O objetivo. Então, quando eu fui para o circo, aí foram, assim, era 6 horas de treinando. O dia era para circo, era dar aula de dança e circo, circo. E o palhaço veio na brincadeira, né? A palhaçaria. Foi um como eu já tinha feito teatro de rua, o Zezo, que é o Zezo de Oliveira, que é um grande educador de circo social, eu acho que uma das referências assim no Brasil, fez parte da Rede Circo do Mundo Brasil, e a Fátima Pontes, que é a atual diretora da Escola Pernambucana de Circo, na época, no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, eles disseram, ó, a gente vai fazer um espetáculo, já que você está aqui na escola, e você vai ser o palhaço, porque você é meio engraçado e tal. Eu fiz assim, de jeito nenhum. Sou bailarino, sou acrobata, não sou palhaço. E aí ficou nessa briga. Não, mas você vai, você é engraçado. Eu disse, eu não sou engraçado. Eu não tenho nenhuma relação com a graça. Eu sei que as pessoas se divertiam comigo assim, mas eu não tinha esse olhar. A palhaçaria, ela faz parte da minha infância porque eu sou bem de periferia, né? Então, a única coisa que chegava de cultura no meu bairro era o circo. E era aquele circo, sabe? O Tomara que não chova. Era esse Loninha furada, né? e com os palhaços sexualizados. E era isso, mas era isso que eu tinha de cultura. Ou era isso, ou era televisão. Então, quando me chamaram para ser palhaço, eu tinha aquela ideia de palhaço, que eu gosto bastante. Aliás, eu sou um público ótimo para palhaço. O cara peidou, eu dou uma risada. Aí eu topei, mas eu topei assim, sabe? Aquela coisa clássica de foi jogado no picadeiro. Foi bem isso. Mas a minha vida, ela também é muito, muito louca, porque é como se você assistisse aquele filme, o Billy Elliot, da dança, só que numa versão adulto, né? Porque ali o pai pega ele pelo braço e leva para a escola, superando todos os preconceitos. Eu não, fui descarregar caminhão, fui trabalhar em comércio para pagar o curso. Mas o desejo Ô, de ser bailarino Ronaldo, era o mesmo. como é que era, que nem em São Paulo as coisas são bem estruturadas, né? É. Como é que era, sei lá, em Recife, você começar a fazer, por exemplo, você foi descarregar caminhão para pagar a aula. Com quem que você fazia a aula? Era uma galera da mesma faixa etária ou não? Era um pessoal que já vinha estudando, voando já, e você chegou lá com o corpo meio... Ó, eu tive muita sorte, porque tinha uma escola, tem uma história bem engraçada sobre isso, assim. Eu até contei essa história com a Hermínia Silva, assim. Eu já fazia parte de grupo de escola, de dança, tudo muito amador, né? Então eu vi um anúncio no jornal do Festival Internacional de Dança do Recife, selecionando solos para você participar. Aí eu pego uma roupinha bonitinha, coloco uma música, começo a ensaiar, aquelas coisas bem clichês, sabe? Aqueles movimentos assim. E eu fui fazer a seleção, cara, desse festival. Eu tinha
acho que 19 anos, por aí, eu já fazia dança popular, essa coisa toda. Tinha um físico ok, porque eu tinha sido atleta, mas não é a técnica da dança. Cheguei lá, a galera arreganhada, assim, no chão, o povo puxando perna, dando pirueta, e eu lá balançando assim, a cintura. E aí, eu entrei no palco, me apresentei, e aí quando eu girei assim, olhei para a coxia, eu juro para você, eu vi os bailarinos assim, ó. Porque eu acho que eles disseram assim, de onde saiu esse menino? Porque sabia que ali tinha uma expressividade, mas sabia que não tinha técnica nenhuma. Aí eu fiquei muito pé da vida com isso, porque eu sabia, eu não tinha passado, e aí eu disse, não, agora eu vou pagar uma escola formal. Então foi quando eu fui atrás, literalmente, assim. E aí comecei a pagar aula de balé clássico no começo, porque eu não tinha dinheiro, o salário não dava para pagar tudo, né? A dança é uma arte muito elitizada, né? Ela sempre foi, ela não é uma arte que chega na periferia. Hoje em dia está mais disseminado, mas não era. Então, no segundo ano, estava eu lá, de novo, fazendo teste depois de um ano de escola de dança. E essa escola tinha uma companhia que chama Grupo Experimental de Dança. E aí, quando eu fiz o teste dessa vez, eu passei. Só que era um solo de dança contemporânea. E aí tinha uma curadoria de Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Recife. E aí a professora Mônica Lira, ela veio assim questionar. Fez, qual é a tua? Porque você faz aula de balé e você vem aqui, faz um solo de dança contemporânea, passa, e aí? O que é que você quer da vida? Eu fiz, eu quero a dança, mas eu só tenho dinheiro para esse curso de balé. Ela me olhou e fez assim, ó, a partir de hoje você pode fazer qualquer aula e paga o mesmo valor. E foi embora. E aí, cara, Puta, era que aula de animal, manhã, cara. tarde e noite, assim. Então foi nesse lugar que a dança veio, assim. E meu pai, ele para ele eu fazia teatro, eu não fazia dança. Meu pai só veio assistir alguma coisa de dança minha através de vídeo e depois pelo jornal, quando saiu uma matéria que eu fiz um espetáculo com um cara que tinha acabado de chegar da Inglaterra, que chamava Cláudio Lacerda, que chamava Visões Contemporâneas da Cidade do Recife, um projeto chamado Dança Mofa. Olha como era a cabeção. É, rapaz. E aí eu Ô, fui Ronaldo, aí parando para dançar. o que que te encantou no circo a hora que você pisou lá? Porque, enfim, eu acho que o circo é a junção de tudo isso que você estava É, estudando, né? isso. Não, o circo é a junção de tudo. Na verdade, acho que o circo, ele te desafia o tempo todo. Ele te desafia fisicamente, ele te desafia intelectualmente, ele te desafia no risco da própria vida. Então, quando eu fui para o circo, e outra coisa também, ao mesmo tempo que tem todos esses desafios, o circo ele agrega, é onde as pessoas vão para gritar, para se divertir. Então a relação com o público é muito calorosa. E para mim foi um choque, porque eu vinha do público da dança, que o público da dança ele te aplaude no final. E olhe lá, então a relação ela é muito. Aí passou agora o Kleber Cândido, aliás, aí embaixo. Ó. É, tá Bailarina aí, ó. excelente, dançamos juntos há 20 anos atrás. Meu corpo já Legal. foi para o espaço. Ele continua com o mesmo corpo de bailarino. Inveja. E aí o que acontece? O circo tem esse lugar, desse lugar mágico. Então eu me encantei pelo circo, porque eu já tinha sido atleta e sempre fui isso. Assim, fui campeão pernambucano, entre os 5 primeiros do Norte e Nordeste, nos 400 metros com barreira. Quando eu fui para a dança, a mesma dedicação de você ir crescendo. E quando eu cheguei no circo, eu fiz, gente, isso aqui é o limite. Porque ou você nunca para de crescer no circo. Nunca para. E mesmo quando você chega no palhaço, porque o palhaço, aí é que é desafiador, porque você tem que pegar todas essas habilidades circenses e colocar num corpo cômico, que aí você vai subverter o que é ser aquele acrobata e aquele bailarino virtuoso na forma da comicidade. E quando você foi fazer aquele espetáculo que te colocaram de palhaço de dança, depois no circo você já foi ver o que era palhaço ou não? Você ainda estava Não, quando eu entrei para o observando circo, as coisas? não, quando eu entrei para o circo, minha vida era acrobacia. Era acrobacia, aprender acrobacia. Aí você muda novamente a musculatura, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma musculatura dos 400 metros com barreira,
que era uma musculatura totalmente fechada e você corre para passar a barreira, para uma musculatura que é toda aberta do balé clássico, que é essa coisa do andeó, né? Que é os pezinhos para fora. Então, e aí, quando eu cheguei no circo, teve essa reestruturação. Então, o palhaço, ele não fazia parte da minha vida. Eu tinha um trabalho de comicidade pelo teatro de rua. Então, quando surgiu para fazer o palhaço, por isso que eu falei que foi essa briga absurda, assim, que eu não queria fazer. Olha, Ive, tá lindo, ó, Ronaldo Uni virtuoso e comicidade, de forma magistral. Obrigado, meu. Imagina. Bela fala, Ive. E aí, o que acontece? Então, nesse lugar, quando o palhaço veio, foi isso. Eu tive muitos conflitos corporais, porque às vezes eu exagerava demais e aí perdia a mão, então eu não sabia controlar a criançada, eu implicava com a criança se tinha no direito de entrar no picadeiro e me bater. Isso já aconteceu, porque quando o palhaço se iguala à criança, ela se sente no direito de te invadir. Quando ela entende que é um adulto brincando com ela já respeita um pouco mais. Então, eu não sabia esse limite. E foi dentro dos Doutores da Alegria, quando eu entrei em 2002, que eu aprendi a dosar um pouco, e estou aprendendo até hoje, né? Porque o palco, ele é um... Se você não é generoso com ele também não vai ser generoso com você, né? O picadeiro e o palco. Então, a generosidade tem que estar impregnada ali naquele espaço. Tem que estar cheio, né? Então, às vezes, quando a vaidade toma um pouco a gente, o palhaço vai embora, porque o palhaço ele não é o lugar da vaidade. Ele é o lugar da aceitação. Ele quer trabalhar, ele trabalha para ser aceito do jeito que ele é, da forma que ele é, da maneira que ele é. Exato. Você falou que veio. Bom, você foi fazer a escola de circo. Provavelmente algum palhaço de circo te ensinou coisas. Nossa, vários. Primeiro que eu tive um encontro com o Jackson, que se chama Bicudo, né? Palhaço Bicudo. Jackson, ele é um cara também de periferia e ele foi um cara que aprendeu circo com o tio dele, que o tio dele era de circo, então ele aprendeu um monte de gag clássico. Então fui encontrar o circo clássico ali com o Jackson. Depois tem um palhaço em Recife que chama Pinóquio, que ele é um senhorzinho assim, super engraçado. Faz muito tempo que eu não vejo ele, mas provavelmente está em Recife ainda. Espero que ainda esteja vivo. E ele tinha uma gag maravilhosa, assim. Ele era amputado de uma mão e ele colocava uma prótese e similar à mão dele. Então ele fazia uma coreografia que ele não mexia os dedos, porque a gente faz isso. Ele ficava dançando assim, ó, bem rápido. Aí ele dançava assim, cumprimentava uma pessoa, cumprimentava outra, aí ele escolhia uma menina, assim, tal, ele ia, dava a mão, quando a menina apertava, ele puxava e ficava sem a mão, assim, gritando. Putz. E aí, o povo rachava o bico, porque a menina jogava a mão para cima no susto, ele saía catando a mão pelo meio do picadeiro. Então, essa brincadeira, quando eu vi aquilo, eu fiz, olha, isso ele está dizendo de como o palhaço diz, olha, qualquer corpo pode ser palhaço. Porque o importante é você entender o seu corpo e brincar com ele o tempo todo. Então, o palhaço tem que aprender a brincar, a entender que quando ele vai picadeiro, ele está brincando. Lógico, é um palhaço, tem uma pesquisa, tem um estudo, tem uma técnica, mas a base do palhaço é a brincadeira e o jogo. Sem o jogo, ele não existe. Né? Ele ou ela, né? E você, bom, aí você foi fazer teste para os doutores, imagino que com esse corpo circense, aprendendo coisa circense, você chegou lá no teste. Como é que foi isso? Nossa, primeiro que doutores têm uma coisa, né? Você manda foto, envia o currículo. A minha foto de palhaço era um palhaço McDonald's, era uma coisa horrorosa, aquela boca gigante, triângulozinho aqui, sabe? Triângulo, fiz triângulo sim. Né? Quem não pegou na cara que joga a primeira pedra. Não economiza. Aí, fiz, tal, mas eu era da Escola Pernambucana de Circo. E os doutores, eles estavam procurando artistas que não fossem só do teatro. Porque a base dos Doutores da Alegria, que começou em São Paulo em 91,
era o palhaço que era do teatro e o palhaço que vinha de uma formação com a Quito, né? Que a Quito formou muito palhaço em São Paulo, aqui em São Paulo. Aliás, fez a live terça-feira com você. Isso. Então, Um o vídeo está aí no, nome, a no... Quito é um Quem quiser grande nome da assistir. palhaçaria paulistana. E aí eu fui fazer, aí convidaram para fazer o teste. Eu sem expectativa nenhuma, porque como palhaço eu só estava, o teste foi em 2002, eu estava 3 anos fazendo palhaço na tora, né? Quando eu falo na tora, assim, sem experiência nenhuma. Então você faz o palhaço, você aprende a esquete e vai, sabe? Uhum. Então era nesse lugar. E aí quando eu cheguei nos doutores, foi muito divertido a oficina. E foram 2 oficinas, foram 120 pessoas, depois 12 para entrar no, para fazer o teste prático no hospital e 5 passaram. Eu entrei nesses 5, não sei até hoje até como assim, até hoje eu não entendo isso. Porque tinha uma classe teatral de Recife que foi fazer pessoas que eu conhecia e que tinham nome e que eu admirava como palhaço e como artista e tal. Mas o teste do hospital foi bem engraçado, porque você faz a oficina, você chega, ai, passei uma etapa, beleza, nessa agora você é eliminado. E quando começou o teste, antes do teste, todo mundo estava com muita coisa, né? A galera com instrumento musical, tinha gente com flauta, tinha gente com bexiga, com um monte de coisa. Eu não tinha nada. Eu rasguei um macacão, que eu não tinha roupa de palhaço. É, eu rasguei um macacão jeans, botei uma meia vermelha, um tênis vermelho, pintei a cara com um triângulo, né? Triângulo. E aí, uma menina, ela olhou para mim, ela tinha eu tenho esse apito até hoje, porque tem coisas que marcam a gente que a gente fica. Sim. É um apito em formato de galo, assim, sabe aquele que faz um som do galo, assim, curucucu, essa coisa, tal. E aí eu peguei, só tinha meu corpo, não tinha mais nada assim. Então eu entrei, a criança que foi o Fernando Scristi e a Soraya que fizeram esse teste comigo, a criança implicou com o Fernando, eu na mesma hora entrei do lado da criança, aí depois o Fernando ficou perseguindo a gente, então foi um jogo tão fluido que durou assim uns 10 minutos. E aí acabou e eu saí da enfermaria, eles, Soraya e Fernando disseram, olha, acabou seu teste. Eu fiz, como assim acabou? Fiz, mas eu fiquei esperando ali aquele tempo todo e disse, ai, gente, não prestou. Ai, não funcionou. Eu já fiquei noiado, você vai noiado. Mas você quer saber de uma coisa? Me diverti. Porque isso é outro lugar também da palhaçaria. Quando você se diverte de verdade, não a diversão de mentira, sabe? Que eu vejo muita coisa da pessoa rir pela falsidade, porque acha que aquilo que ela está fazendo é bom. E ela vai rir. Não, você tem que rir na sua totalidade. Você, quando ri de verdade, você ri com um todo, né? Existe até um desgaste do seu abdômen, porque você contrai tanto de tanto rir. Então, eu saí com essa alegria desse abdômen contraído de tanto me divertir. E a Soraya, depois ela me liga e diz que eu entrei para os doutores, eu estou até hoje, são 18 anos já dentro dessa instituição. Hoje eu ocupo o cargo de diretor artístico da instituição, com muitos desafios, né? Gerir 2 coordenadores, ter 2 coordenadores, 3, na verdade, te apoiando, que é o Davi Taiu, a Arilson Lopes e Marcela Castilho, que você tem um suporte, são quase 40 artistas em 14 hospitais, assim, 14 roteiros de hospitais. Então, é um trabalho grande, assim. É muito, mas é muito gratificante, porque eu sempre tive uma carreira de o social e a arte, elas sempre tiveram de mão dadas comigo, porque eu não acredito que o ser artista já é um ato político, mas você escolhe também a militância que você quer trabalhar e com a sociedade que você quer ter. Então, eu acho que eu sempre trabalhei em prol de uma sociedade a qual eu quero que ela exista num futuro depois de mim. Não só para o momento que eu vivo, mas pós esse momento que eu vivo. Eu acho muito legal você falar isso, porque isso também tem muito a ver com a sua origem, né? Pela conversa que a gente teve, assim, Sim. você não veio de um lugar bacana, né? Você foi um lugar de muita dureza, né? De superação de um monte de coisas, né? Imagina, eu acho que tem uma coisa no nordestino que
é uma região que ela apanhou tanto das políticas públicas que o nordestino ele aprendeu a lidar e se divertir com o próprio sofrimento. Então, a minha infância foi muito pobre mesmo, mas sempre teve cá. Mas eu cresci, o primeiro momento era, sabe, o famoso cortiço, que é um... Lá a gente chama assim, aquele... Eu moro ali naquele correio de quarto. Aquele correio de quarto, o cara tá dizendo, eu moro no Correr de quatro. cortiço, onde tem um banheiro no final, que todo mundo vai usar aquele mesmo banheiro, e aquelas famílias ficam ali do lado de um córrego. Então é tão engraçado, porque hoje eu fui dar aula no FPJ, o FPJ é uma formação para palhaços jovens da Instituição Doutores da Alegria, e que formam o palhaço 2 anos. E é uma galera que vem da periferia e que vem de uma situação econômica mais vulnerável. Não significa que ele seja vulnerável como ser humano. Tem pessoas extremamente Uhum. fortes, mas economicamente... E aí teve um dia que eu estava conversando com um aluno, assim, num bar, assim, depois, assim, que ele se formou. Ele jurava que eu tinha uma formação europeia, como muitos palhaços dos doutores. Ele achava que eu tinha... Eu disse, olha, meu filho, minha formação foi a rua. Foi a rua, foi o apanhar, foi pagar muito mico, que eu trabalhei em muita coisa. Eu sinto que tem uma formação muito preservada e elitizada, às vezes, do palhaço, que o cara não sabe o que é ridículo, porque o ridículo para ele nunca existiu. O ridículo para ele é uma pesquisa distanciada. Eu falo, olha, vai errar, vai pagar mico, entendeu? Vai fazer trabalho bom, vai fazer trabalho péssimo também, que isso te ensina a ser seletivo nas suas produções. Né? Então, quando o cara já chega e já fala assim, já trabalhei com diretor tal, e aí eu falo assim, sim, mas você vai se colocar no risco quando? Quando é que a gente vai ver esse corpo sem esse registro tão confortável desse palhaço que você é? Então, nesse lugar, e eu acho que como diretor eu provoco um pouco isso, assim. Entrou até tem um monte de gente entrando, tem a Lilita aí, o Mulambo. Eu dirigi um projeto deles, que na verdade é o Fernando, que é um projeto de Minas, um grupo ótimo. O espetáculo ficou muito interessante. E era esse lugar, porque eu disse, olha, onde é que o corpo de vocês vai aparecer com humor? Porque a gente tem uma oralidade muito forte, né? O palhaço brasileiro. Aliás, o palhaço brasileiro é incrível. É incrível. As pessoas têm uma afetação ligeiro, e eu falo que a palhaçaria brasileira ela é tão potente, né? À toa que o Cirque du Soleil já selecionou tantos palhaços brasileiros. Tem tanto palhaço brasileiro que vai embora e não volta nunca mais. Você não tem nem ideia que esse cara existiu na vida. A palhaçaria brasileira ela é muito boa. E ela tem uma oralidade muito rica. Tem um verbo muito rico. Mas eu cobro que esse verbo venha impregnado com o corpo. Senão ele vira um teatro quase mal. Isso não é interessante para o corpo do palhaço. Senão ele beira o stand-up, né? E aí, o stand-up é uma linha de comédia, funciona. Acho que todas as linhas de humor, elas funcionam muito. É, Você tem o ator cômico, você tem o stand-up, você tem o mímico, que também passa pela comicidade, e você tem o palhaço. E palhaço é palhaço. Você tem uma linguagem específica daí. Acho que a palhaçaria ela tem um corpo performático incrível. Não é à toa que palhaços antigos fizeram parte de feiras de arte contemporânea justamente por esse lugar do risco que a palhaçaria se coloca. E por isso que eu exijo sempre, toda vez que eu trabalho, eu dirijo algum grupo, que o palhaço vire corpo. Ele tem que virar corpo. Eu respondi a Falar em... pergunta. Você falou sobre, eu falei do meu contexto social, né? Falei. Não, tá tudo bem, tá incrível. O, o que você aprendeu no hospital? Assim, você falou essa coisa da diminuir um pouco, né, da energia. Mas que mais, assim, que mais que veio no pacote? Eu imagino que não foi um aprendizado da primeira vez que você foi, né? Tipo, fez o primeiro, depois passou, na segunda vez já não foi um cara que estava com uma energia baixa e tal. Como é que foi essa transição, na Para mim foi verdade, um né? conflito. Essa coisa de aprender a ser um corpo poético, mais delicado, e que a vibração do Estado,
ela esteja presente. Então, isso foi um treinamento. Mas tem uma fala da Vera Budi, que é uma palhaça, acho que você conhece, trabalha nos Doutores, mas também Eu tem as falei com ela companhias. aqui. Isso, As Graças, Uhum. uma palhaça excelente, a Vera. E ela fala uma coisa muito legal que acho que tem um pouco para gente que trabalha em hospital, você também que trabalha em hospital. Ela falou que o palco ensinou uma destreza e um estado para chegar no hospital. Mas quando você chega no hospital, você aprende outra poética. Então, eu acho que o hospital ele trouxe para mim o volume mais baixo, ele trouxe que o corpo pode ter um pouco de tranquilidade, mas ao mesmo tempo ele joga, ele faz um jogo às vezes mais silencioso e mais delicado, tem uma poética sem perder a graça. Então o hospital te ensina isso. E também tem uma coisa que o hospital ensina, que eu acho que às vezes, que o picadeiro também faz um pouco disso, você tem que conquistar aquela pessoa. Não está dado, não está dado para você aquele público. É, então, tem esse lugar. A plateia, ela não está dada para você, você tem que conquistar. Então, esse lugar é bem importante. O Mulamba, ele falou, tem uma pergunta aí, que ele Não, falou que eu ele entendi. colocou que cada pergunta para você é uma história, um rodeio, uma viagem. Ele falou que você é bom de história, que ele ama isso. Pior que eu sou mesmo, acho que Ronaldo, pernambucano, eu sempre falo isso. Acho que pernambucano tem essa coisa que parece aquela pomadinha no meio da rua, que ela faz todo milagre. Por isso, mas o é por óleo isso que do eu tenho peixe um elétrico. cuidado muito grande. Como eu falo muito, eu tento fazer jus à minha fala como profissional, né? Tanto em cena, como dirigindo, ou nessa gestão dos doutores. Então, eu tento que... Eu sempre trabalho que a fala esteja pregnada com as minhas verdades. E as minhas verdades, ela não é a verdade do mundo, né? Então, as minhas verdades, que as verdades que vá para a cena, eu tento realmente praticar também no corpo, porque é muito fácil, né? Você explicar para o cara como é palhaço, para a menina, para o cara que está lá estudando a palhaçaria, e aí, quando você vai fazer esse exercício, você não tem nada a ver com aquilo que você fala. Então, você, na verdade, decorou uma metodologia de trabalho, você não é a sua metodologia de trabalho. Por falar em trabalho de corpo, assim, teve um espetáculo que você estava, que eu fui assistir, que eu saí cabisbaixo comigo mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha carreira? Que eu olhei, que era o Caravana, que, puta, você arregaçou naquele espetáculo, cara. Peraí, não sei se você está me ouvindo aí, Ai, né? congelei agora, mas eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Que era um espetáculo, eu não lembro do espetáculo inteiro, mas eu lembro da sua atuação e era você e uma menina, que parecia ser menina, pelo menos. Mas, Isso, era uma puta, você menina. arregaçou nesse espetáculo, cara. Eu saí entristecido, assim, sabe? Pensativo, no bom sentido. E eu queria saber como é que foi construído esse espetáculo, que, puta, foi um dos que marcou minha vida, assim. Esse espetáculo ele foi o último espetáculo do Circo Roda, né? O Circo Roda é uma parceria Parlapatões e Pia Fraus. E o Caravana, acho que ele fechou a temporada do Circo Roda com chave de ouro, assim. Além de todas as obras grandiosas que o Circo Roda produziu. Mas esse teve uma coisa que foi assim, a direção foi do Chico Pelúcio do Galpão, a dramaturgia do Luiz Alberto de Abreu, que é um cara que escreveu O Dia de Maria, tem um trabalho incrível, né? E é um cara apaixonado por circo. Dois preparadores corporais, assim, um que pensava comédia dell'arte, outro circo tradicional. E era muito texto. E teve uma coisa que foi muito engraçada, assim, porque essa volta dramatúrgica do Luiz Alberto de Abreu, que ele começa super cômico. Nossa, congelou de novo. Olha que cara horrorosa Não, que eu mas congelei. a gente está te Mas ouvindo, tá? tá me ouvindo? Tinha uma dramaturgia que era de um palhaço que ele perdia a filha, porque a filha ia embora, não queria mais trabalhar com circo, e ele fica sozinho. Então ele vai ficando um palhaço, um velho amargo.
E essa velhice amarga, ele encontra uma menina e eles vivem uma saga, assim. Só que depois, no final, essa volta, né? Descobre que a menina é a neta dele. E quando ele se encanta pela neta, que ele quer ir atrás da filha, ele descobre que a filha morreu. Um melodrama no final. E aí eu chorava de palhaço, né? Eu chegava no final... E aí o Luiz Alberto de Abreu e o diretor disseram, não, aqui o palhaço vai embora e vem o ator. A gente quer ver lágrima, a gente quer ver você chorando de verdade. Tudo bem, eu conseguia fazer isso, porque eu já tinha estudado teatro, então fazia... Mas eu achava muito transição. E quando eu viajava para o interior, eu escutava, assim, ficava aquele silêncio, eu escutava uma senhora ou outra assim no teatro, sabe aquele fungado show? E esse espetáculo tinha tudo que eu gosto, né? Eu cantava, eu fazia acrobacia, eu dançava, eu atuava e tinha gag clássica de palhaço. Então, ele reunia tudo que eu gosto, assim, do fazer. E eu acho que foi um projeto bem bonito. Eu escuto muito bem as pessoas falando disso. É engraçado, as pessoas quando me assistem, às vezes, tirando essa coisa toda da vaidade, acho que essa história da formação do bailarino e do palhaço, eu faço o Simbá, que é um espetáculo que é todo de bambu, é um espetáculo infantil, então a gente escala a pirâmide, desce a pirâmide. Aí uma palhaça, amiga minha, foi assistir, ela disse assim, nossa, Ronaldo, que legal, mas eu canso só de assistir. Aí eu olhei, eu disse assim, será que isso é um elogio, isso é uma crítica? Eu fiquei sem entender. E ela disse, não, eu achei maravilhoso, mas tem esse lugar, porque eu acho que é isso. Eu vejo o corpo do palhaço como um corpo do bailarino. Ele tem que ter uma maestria corpórea. E eu não estou falando isso que você tem que ter abdômen tanquinho, que eu olho para mim, o tanquinho já foi embora há muito tempo. Tem uma máquina de lavar assim, bem potente. O que eu falo é da sua disponibilidade corporal para aquilo que você se propõe a fazer. Acho que a chuva está Eu tô te fazendo essa ouvindo ainda. parada. É. Não, mas trava a imagem, mas eu consigo ouvir. Acho que essa chuva assim, que rolou hoje deu essas paradas, que minha internet é boa. Espera que agora travou, é a hora da oração para Nossa Senhora da Boa Conexão, né? Ajuda nós. Isso é ótimo, da boa Ela conexão. não falha, a avó. Mas acho que é esse lugar, assim. Hoje eu estou dirigindo 2 projetos. Um aqui em São Paulo, que é de um palhaço, mas na verdade ele é mímico. E é um desafio, porque a mímica não faz parte do meu corpo, mas eu estou super envolvido com isso. E eu acho que também no próprio corpo brasileiro é difícil um pouco, né? A mímica. Você tem mímicos importantes. E estou dirigindo um solo de uma palhaça em Belo Horizonte, tudo à distância, né? Porque eu não consigo chegar. E também aí é outro lugar, porque é mergulhar um pouco na palhaçaria feminina, né? Entender o clima, a graça do que a mulher pode trazer, que é totalmente diferente do humor masculino. Então tem um olhar sensível para dirigir uma mulher, né? E que eu acho super importante. O movimento da palhaçaria feminina cresceu muito no Brasil. E isso é fundamental. A gente tem que ter umas discussões aí de gênero, porque para o corpo que quer estar em cena e o corpo que quer estar em cena, ele não tem gênero. Ele tem desejo e fome de se alimentar daquele picadeiro. Então, é muito importante quando eu falo hoje sobre isso, de dizer assim, a palhaçaria feminina, o corpo gay e o corpo trans, a palhaçaria preta, que você vê um movimento aí, porque esse lugar da máscara vem muito de um nariz europeu, né? E aí depois você traz outras referências, né? Como eu posso trazer as referências africanas, a cultura popular para essa máscara.
Não é você anular a máscara, tirar ela e dizer... Não, é você dizer, essa máscara precisa de complementos, né? De referências corpóreas diferentes, né? Porque, por exemplo, eu fui passista de frevo, aquilo que eu conversei com você um pouco. Uhum. O frevo, por exemplo, é uma dança popular que ela tem... Peraí que travou de novo. Mas eu estou vendo aqui a mensagem, ó, tudo de mímico. O palhaço Do Ilho. do Ilho. Pô, até, por causa da chuva, acho que até a Nossa Senhora da Boa Conexão foi dar um rolê hoje, hein? Vamos lá. Fez teste. Agora voltou. É, nossa, acho que essa chuva que deu. Pesado. Ah, também entrou o Mussarela, que é outro palhaço maravilhoso do Rio de Janeiro. Se Sim. formou na Escola Nacional do Circo. A gente se conhece há muitos anos. Mas é isso. Por isso que a gente... eu não tenho o corpo do mímico, eu tenho o corpo do bailarino. Só que o bailarino se aproxima da mímica porque pesquisa a destreza corporal. Ah, perguntaram aqui se... Tá. Se eu prefiro atuar no picadeiro ou no hospital. Eu acho que os dois cenários, para mim, eles são ricos. O picadeiro é o lugar do risco, do risco do corpo, do tudo. E o hospital é o lugar do encontro com a natureza humana, né? É a linha entre a vida e a morte. Você encontra famílias fragilizadas e às vezes destruídas, porque uma doença, quando ela chega, todo mundo vai ver uma criança quando ela fica internada há pouco tempo. Então, o pai, a mãe, a tia, o tio, todo mundo vai. Se uma criança ela fica muito tempo, os coleguinhas vão também. Depois, esse público começa a sumir. Aí depois começa a ir esporadicamente um ou outro e tal. Até uma hora que fica o pai ou a mãe. E muitas vezes só fica a mãe. Tem muitos casamentos que se acabam num processo de uma internação longa de uma criança. Então, nesse lugar, tá junto como palhaço, tá lá jogando, entendendo que você está dentro desse universo, você tem que ter uma delicadeza no seu trabalho para entrar. Então, os dois lugares, acho que eu nunca vou deixar de ser o palhaço do picadeiro e do palco, também como eu nunca vou deixar de ser palhaço em algum lugar de contexto social. Não tô falando que minha vida inteira vai ser Doutores da Alegria, porque a vida é cíclica. Mas se eu não tiver um dia nos Doutores, eu vou estar engajado em algum lugar, porque isso faz parte da minha vida, o engajamento político e social. Isso faz parte da minha base de formação como artista e isso até hoje. Então, tem uma militância aí que é independente do partido político A ou Z. Por isso que eu falo, as pessoas, a militância política, ela não é A ou Z, P ou D. Ela é por uma mudança de sociedade, por uma mudança de comportamento. Então, é nesse lugar que a gente tem que pensar as estruturações da arte. Por isso que a arte deveria estar mais inserida na política pública. Deveria estar mais presente na política pública, e ela não está. Ô, Ronaldo, quem que você considera seu mestre ou seus mestres, assim? Quem que você considera? Olha, eu acho que quem tem uma formação fragmentada, feito a minha, que hoje tem mais escolas, né, de palhaço formal. Primeiro que, assim, todos os palhaços que eu assisti em circo pequeno no Nordeste, a eles, ao cinema e à televisão, porque quem vem de uma origem super pobre, você tinha esse cirquinho, e a televisão. Então, eu assisti muito o Gordo e o Magro, Chaplin, Buster Keaton menos, porque Buster Keaton não era uma coisa que passava muito na televisão. Eu comecei a ver depois e me encantei, que eu disse assim, gente, o cara é genial. Quando chega numa maturidade de já trabalhar com essa linguagem, acho que tiveram duas pessoas muito importantes
na minha formação. Uma foi o Michael Christensen, que é um palhaço americano do Big Apple Circus, incrível, tinha uma sensibilidade, de um cuidado, assim, ele tira as suas cascas, né? E você fica praticamente nu, literalmente, como ser humano, para ele. É uma exposição absoluta, assim. E o outro é totalmente o contrário dele, que é o Leris Colombaione, porque foi o cara que o corpo no hospital não é que ele aprisionou, mas ele fez o corpo ficar menor. E quando eu fui fazer a oficina com o Leris, eu tinha essa herança da acrobacia, eu fazia tudo que ele pedia, a queda de cadeira, a queda da mesa, fazia aquela cascata que você bate a cara no chão e já vira na reversão. Hoje em dia eu não faço mais, né? Se eu fizer isso, canudinho na UTI de um hospital. Mas, mas naquela época eu fazia. Isso faz o quê? 12 anos atrás, então aí era outro corpo. E eu fazia tudo. E quando eu ia para as improvisações, eu fazia tudo pequeno. Aí ele falava assim, o que é isso? Aí teve uma hora que ele deu um esporro. Ele fez, o que é isso? Do jeito dele italiano, né? O que é isso? Você esconde seu corpo por quê? Volta e faz de novo. E era justamente um exercício de subir na mesa e cair. Aí não teve hora, assim. Ele, quando mandou isso, eu, na época bailarino, dei um grand jeté para cima da mesa, com aquele salto com a perna aberta, dei uma pirueta, parei, fiz a queda da mesa, caí no espacate e saí mancando, assim. Ele fez assim, nunca faça menos do que isso. Então, ali mudou meu olhar. Aliás, hoje em dia eu já faço bem menos do que isso, tá? Beleza? Assim, para deixar claro para todo mundo, bem menos do que isso. Mas essa formação do corpo existe, assim. Então, eu quero ser aquele palhaço, aquele artista que quando está com seus 60, 70 anos, assim, e vai estar lá vivo, vibrando e se mexendo, sabe? Você vê, assim, até hoje o cara faz coisas incríveis. Tá um velhinho ali, o Avner, ele envelheceu com aquela, sabe? Por quê? Porque você, desde a sua juventude, na sua carreira, você foi construindo esse modo de fazer. Ah, aqui, ó, também. A gente dividiu o Picadeiro e a Gabriela, que eu chamo de Gabi. A Gabriela, ela me portava, eu pulava nas costas dela, eu passava por cima do ombro dela, ela me segurava no braço. Então, esse lugar, a gente sempre... Então, esse lugar do corpo, na palhaçaria, sempre foi o meu. Tanto é que quando eu fui, o Fernando Sampaio, que é um excelente palhaço, assim, palhaço super conhecido no Brasil, né, do La Mínima, do Circo Zani, ele me convidou, a Lu, na verdade, que era uma acrobata, lembrou que eu estava por aqui, aí falou para ele, olha, Ronaldo está aqui. E ele precisava de alguém para substituir ele. E ele me convidou e eu fiquei quase um ano e pouco, substituindo ele no Zani. Fazia um espetáculo que ele amarrava o espetáculo, o Fernando Sampaio. Então, imagina, eu entrei para substituir o palhaço que amarrava o espetáculo do Zani. Que é um excelente circo, assim, que eu adoro todo mundo, são amigos queridos. E o Fernando falou para mim uma coisa, Ronaldo, sabe por que tu vai estar bem? Porque tá parecido comigo. Eu disse, parecido não, a gente é bem diferente, sou mais alto e tal. Ele fez, não, palhaço careteiro. Eu fiz careteiro. Ele fez, não, é que faz muita coisa com o rosto. Eu fiz, na minha terra se chama mugangueiro, que é o cara que faz a muganga, né? Que é o cara que, por exemplo, a minha família tem um monte, porque, imagina, um povo nordestino do interior já fala gritando, já pega o menino pelo braço, já sacode, já é aquela coisa maravilhosa. Então, quando eu fui trabalhar no Zani, foi um desafio, porque o Zani os caras são bons e eles são impecáveis fisicamente, né? Mas aí eu me adaptei super bem por causa disso, assim, desse lugar, assim. Isso foi muito importante para mim. Ô Michel, essa é uma boa ideia. Eu acho que eu vou fazer isso. O Eliseu vai ser meu portô. Aí eu subo nele e vamos ver o que vai. Eu acho que é o fim da carreira dos dois. Mas tem técnicas, sabia? Se você pensa na estrutura do corpo, dá para suspender sim. Eu faço muito esse trabalho eu dou pouca aula por causa da minha carreira
né? Como palhaço, também como diretor, mas quando preciso eu dou, assim. Eu gosto muito da sala de aula, então eu escolho 2 momentos ou 3 durante o ano para dar aula. E tem um lugar que eu faço que é uma pesquisa cômica, uma pesquisa de acrobacia cômica para o corpo do palhaço. Que não é o cara aprender a dar flick mortal, mas ele entender quais são os apoios e desequilíbrios que são importantes para chegar na graça. Então, é como você usar o corpo do outro como objeto cênico. Então, é esse lugar que eu penso muito. Tanto é que eu falo que, às vezes, eu sinto falta dos palhaços usarem mais o corpo do outro como objeto, sabe? Pegar na mão, puxar, segurar na cabeça, empurrar o rosto. Eu sinto, às vezes, falta disso. Tem uma visão equivocada da palhaçaria que colocou todo mundo na gracinha e no inocente. Isso é muito ruim para o palhaço. Isso é muito ruim para o palhaço. Palhaço de hospital, então, sofre desse mal do século. Eu sou fofo pela própria natureza. Não. A criança, ela é o desejo na sua própria natureza. Então, ela é fome, é paixão, é raiva. E, às vezes, tem uma fofura, assim, exagerada. Isso prejudica demais o palhaço, a palhaçaria, tanto palhaço como a palhaça. Não, legal você falar isso. Principalmente no hospital, eu não sei de onde veio isso também, mas talvez seja do lance do fazer um trabalho com amor, sei lá. Mas no hospital, por exemplo, a criança está esperando um encontro, ele não está esperando um bichinho fofo. O bichinho fofo, ele tem um de pelúcia lá que ele Não, brinca, tem os brinquedos dele, né? tem. E que ela enfia a caneta e que ela risca. Vira-lata do Brasil também está aí, querido. Grande abraço. Isso, tem que ter aprofundamento, que é isso que o Mussarela colocou aqui. O que acontece é que essa coisa da fofura, isso é um sonho da Disney. E a Disney já está revendo seus conceitos, né? Tem a Frozen, por exemplo, não precisa do príncipe encantado, é sozinha. E que os caras que corram atrás do prejuízo, se ela é. Entendeu? Então, essa fofura, essa inocência, isso é uma ilusão. A gente tem que ter um cuidado para a criança. Primeiro que, assim, objeto fofo para bebê, ele é feito porque o bebê perde muito desequilíbrio e é importante que ele tenha coisas fofas para parar aquela cabeça pesada que cai e vai para o chão o tempo todo, aquela gravidade. Não é só pela fofura. Não é à toa que tem pessoas que estudaram o que é importante para ter para um bebê, né? Mas o bebê também sabe fazer sua chantagem emocional quando ele precisa, né? O choro está aí. O choro é a sua forma de comunicação. Então, quando o palhaço ele é muito fofo, ou quando ele acha que é bonzinho demais, primeiro que não existe ninguém bonzinho demais. Isso é uma grande ilusão da sociedade. Existem pessoas boas, existem pessoas decentes. Isso existe muito. Mas o bonzinho é ali, eu vou ali na esquina, compro, mas cruzo a rua quando vejo um mendigo, né? O bonzinho está nesse lugar. Então, acho que ser uma pessoa boa é totalmente diferente. Então, o palhaço e a palhaça, eles têm que ser bons artistas. Eles têm que se preocupar com a sua qualidade na cena. Não tem que preocupar em ser bonzinho. O bonzinho é uma grande ilusão. Eu, por exemplo, eu sou muito doce quando eu trabalho direção e tenho uma escuta absurda. Mas, por exemplo, os atritos eles fazem parte da delicadeza e da doçura. A gente vive, a gente tem ideias diferentes. A ideia diferente, você tem que ter argumentação, entendeu? Então, vem nesse lugar. Ronaldo, ó, falta 6 minutos para acabar, então eu já vou te agradecer, porque o Instagram ele encerra e não pede nenhuma desculpa, ele não tem fofura. Então, eu vou te agradecer, obrigado. Puta conversa incrível, cara. Obrigado por ter sido tão generoso assim. Nossa, obrigado você, Thiago. Assim, obrigado por convidar, obrigado por esse projeto, porque eu acho que um projeto como esse, Prosa de Palhaço, porque eu falo muito, a gente é um bando de anônimo, e pense anônimo, mas a gente é respeitado na nossa classe pelo aquilo que a gente faz.
Então, uma vez um cara chegou perto de mim e fez assim, ah, tu estás quase em tudo, né? Tu é o cara que... Eu disse, olha, não, as pessoas me convidam acho que por alguma coisa que viram e que gostaram. E tem muita gente também que não me convida e que também faz parte, porque admira outras pessoas. Eu acho que o encontro, o processo é isso. E você, eu vi a Quito, veio a Vera, sabe, tanta gente incrível passando, dá luz a esse anonimato, né, que a gente vive. Porque a gente sempre vadeiro, depois você tira a maquiagem, tá no boteco, o cara nem se lembra. No máximo alguém fala, eita, tu não é aquele palhaço, né, que tava ali no circo? Eu faço, é isso. E para finalizar, assim, quando faltar 30 segundos, eu te aviso. A quem Tá. você a quem você é muito grato? Nossa, olha, eu sou muito grato à minha mãe, Dona Maria, uma senhora que sempre amou arte e ama arte, mas veio de uma formação, imagina, estudou só até a quarta série, viveu uma situação de pobreza e que não conseguiu, mas que é apaixonada pela arte, então, e sempre me apoiou, sempre. Ia ver tudo e sempre foi ver tudo. E eu acho que todos os palhaços que são anônimos, que estão em lugares que só o circo chega. O circo chega em todo lugar. O circo, você vai naquela comunidade pobre lá no fim do mundo, lá passou um cirquinho. Aquelas pessoas têm memória de um circo. Então, a todos esses artistas, porque o que está no palco, a gente sempre vai procurar as estrelas, né? Porque a gente procura aquilo que tá brilho, que tem brilho. Mas às vezes a gente tem que olhar para a terra, que é aquilo onde você pisa e que dá a base. Então eu acho que o circo e esse palhaço que está no picadeiro, nesses lugares improváveis, porque eu trabalho muito nos doutores, né? A gente fala sobre arte improvável dentro dos hospitais, mas ainda é uma estruturação muito confortável. Quem vai para a linha de frente sabe disso. Tem um projeto super bonito que é Palhaço Sem Fronteira, que se aproxima disso, mas de todo jeito ainda é um distanciamento, né? São artistas que dão esse trabalho. Então, eu acho incrível essas iniciativas. A gente tem que ir para todo o lugar onde a arte é necessária que ela exista. Sensacional. Moçarela, obrigado você. Você também está fazendo um baita de um trabalho. Eu já assisti várias lives suas. Eu acho que é isso. A gente tem que trazer esse material porque as teorias estão tá em tudo que é lugar. Você acha no Google, né? Mas essas histórias, o que cada um viveu é muito particular. Mesmo que a gente viva um momento juntos, cada um tem uma visão, né? E viva o cirquinho, Total. viva. Inclusive, agora que está em épocas de eleição, você que é político, preste atenção nos projetos culturais, cara. Que a maioria morreu, a maioria foi pro buraco, e com isso vai pro buraco uma sociedade. Então é isso que tem que ter no país, cara. Mais projetos sociais e culturais. Meu. Gente, não existe uma sociedade desenvolvida sem cultura. Isso é uma grande ilusão. Tem um movimento religioso que ele acha que vai ultrapassar as atividades culturais. As atividades culturais, elas existem na origem do ser humano, né? Quando eles descobrem a sonoridade como forma de comunicação antes da palavra falada ou da palavra escrita, quando ele descobre que a pintura vai ali para aquela pedra como registro histórico, e pode vir qualquer movimento. O Hitler já tentou acabar um pouco com a arte que ele achava que era ruim, tentou colocar uma arte domesticada, né? Todo ditador quer uma arte domesticada. Mas só que o corpo ele não é domesticado. O corpo ele é selvagem, ele é marginal e ele vai subverter sempre. O corpo é o lugar da subversão. Não é à toa que depois você vai ver o cara tá super aqui, de repente ele tá numa balada, ele tá cheio a cara, você vê o cara dançando, tirando a camisa, apagando o mico. Porque o corpo tem essa dualidade. Ninguém tem um corpo... Esse corpo domesticado, ele não existe. Isso é uma grande ilusão. E as religiões e os ditadores, eles tentam, às vezes, domesticar o corpo. A fé e a sua crença, ela não é para te dominar, ela é para te libertar. Ela é uma transição
para algo maior do que você. Quando ela começa a te domesticar, significa que ela está perdendo um diálogo muito importante, que é justamente a liberdade da individualidade. E a individualidade é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Cabuloso. Eu acho que nada será melhor que isso. Vamos encerrar. O Instagram tá gostando das minhas lives, gente. Passa de 1 hora, ele não encerra. Valeu, Instagram. Me liga. E obrigado por essa oportunidade. A gente pode conversar 12 horas. Eu vou fazer um teste um dia, deixar ligado 12 horas para ver o que acontece. Gente, um beijo para todos que ficaram aqui. Eu vou fazer minha janta para cá. Um beijo para você, Ronaldo. Obrigado. O próximo conversa também é de um cara incrível, que é o Biribinha, que é outro cara fantástico. Nossa, esse é uma referência também para minha vida, né? Então, incrível isso. Obrigado a todo mundo que assistiu, assim, beijos. Fiquei emocionado de ver amigos queridos, assim, conversando, dialogando, pessoas que eu admiro muito, né? E que eu sou fã. Eu acho que eu não tenho o menor pudor, assim, quando eu vejo... Eu vou para qualquer lugar do mundo, qualquer lugar se eu vejo um palhaço bom, eu juro para você, eu fui para Tocantins, vou falar isso bem rapidinho. Fala, fala. Não, eu tô com bônus, cara, eu tô com crédito, Ronaldo. Pode falar. Eu fui para um festival em Itaquaruçu. Cheguei lá, e eu fui lá, né? O pessoal te coloca, né? O cara que vem de fora. Fiz meu número, foi ótimo, um número que eu gosto muito de fazer. Aí pegaram um vídeo meu no YouTube, projetaram antes. Tinha uma dupla de braço, que eles se vestiam assim com a roupinha coloridinha, meio patati. Tá? Assim, uma coisa bem... Eu olhei para aqueles meninos e fiz, meu Deus, o que é que esses caras... Os caras detonaram, bicho. Pergunta e resposta rápida, ácidos, precisos. Aí eu cheguei para os caras, assim, eu fiz, gente, vocês são incríveis, vocês são muito bons. Eles me olharam assim, ó. O que esse cara tá... Não conheço. E eu, assim, com um colã rosa, com um tchutchu, dizendo que era... Foi esse lugar. Tem palhaço bom, tem artista bom em todo lugar do mundo. A gente elege uns grandes mestres aqui porque são os caras que estão próximos da gente. Mas esse artista que não teve uma formação, que foi o encontro dele, a arte é uma produção de vida, a arte dele aciona, esses caras, eu vou ser fã. E aí, gente, for ver um cara desse, vai elogiar, sabe? Parabeniza, porque às vezes vive numa situação tão inóspita e onde escuta tão poucos elogios, porque todo artista que vive numa área rural ou que é não sei o que é considerado louco. E eu espero que tenha um aí, porque esses loucos eles movem essa sociedade no entorno, sabe? Eu acho que eu encerro por aqui também, nesse lugar. Sensacional. Agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Um beijo a todos. Valeu, Ronaldo. Sensacional. Até. O Cauã colocou aqui, batatinha frita e cocada em Itaquaruçu. Isso mesmo, cara. Incríveis. 2015. Sensacional. Tchau, gente. Vamos caçar quem são eles. De repente tem vídeo aí. O Cauã é um cara que você depois deveria chamar, um palhaço formado pela Escola Nacional de Circo, montou um circo escola em Itaquaruçu. Eu fui para o festival dele, incrível, um trabalho assim social, formando crianças e jovens no circo. Eu acho que esse lugar é fundamental. A Lourdes é diretora de formação. A Lourdes é incrível. Uma educadora, sou fã da Lourdes pra caramba. Socióloga incrível. Brigadão, meu querido. Senão a gente fica. Eu sou pernambucano. Não, eu adoro conversar. Cauã, a gente se fala, tá bom? Eu vou entrar em contato. Meu, é muita gente. Eu tô achando animal, mas tem vezes que eu não tô conseguindo. Mas vamos tocando, vai dar certo. Lourdes, eu sou fã da Lourdes. Ela tava aí desde o começo. Então, um beijo para todo mundo. Incrível. Beijo. Tchau, gente.